Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nessa quarta-feira, nós queremos dar sequência ao nosso curso básico de teologia. Esta semana estamos estudando teontologia, matéria essa que trata, que fala acerca do Senhor nosso Deus, da pessoa maravilhosa, do Senhor Deus que fez os céus e também fez a terra. Ontem nós falamos um pouco acerca de algumas teorias, de algumas filosofias que dão o seu parecer, acerca da existência de Deus. E hoje nós queremos estar falando acerca dos atributos incomunicáveis de Deus. Irmão Valdecir, o que são os atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas qualidades inerentes, pertencentes somente ao Senhor nosso Deus. São qualidades, atributos que os seres humanos não possuem e que nenhum ser criado possui. Somente o Senhor nosso Deus, o Deus eterno, Criador e sustentador de todo o universo. Somente Ele possui esses atributos. Então vamos começar falando acerca da eternidade. Eu vou fazer a leitura aqui de uma parte do tópico e nós estaremos comentando então acerca destes atributos incomunicáveis do Senhor nosso Deus. O primeiro atributo é a eternidade. A eternidade de Deus é a duração infinita, sem começo e sem fim. Deus não teve princípio e não terá fim. Então, esse atributo, a eternidade, ele frisa que o Senhor nosso Deus, ele não teve princípio e ele não teve fim. Ele sempre existiu. Por isso, ele tem esta qualidade, esse atributo eternidade. Porque Deus, ao contrário de todas as coisas criadas, inclusive os seres humanos, anjos, animais e etc., o Senhor nosso Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é Deus de eternidade em eternidade. Há um texto da palavra do Senhor que quem escreveu foi o homem de Deus por nome Moisés. É o Salmo de número 90 e verso de número 2. Diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus, somente Ele tem esse atributo, a eternidade. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Ao contrário das demais coisas, criadas, como por exemplo, acabei de citar, o universo, os planetas, galáxias, o Sol, as estrelas, a Lua, os seres humanos, animais, aves, mares, lagos, enfim. Tudo foi criado pelo Senhor nosso Deus, mas Ele, o Senhor nosso Deus, não foi criado. Ele sempre existiu, de eternidade em eternidade, e Ele é Deus. Vamos para o segundo atributo incomunicável de Deus: imutabilidade. A imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Em Deus, meus irmãos, por Ele possuir este atributo, a imutabilidade, em Deus não existe possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Ao contrário de mim e de você, que mudamos, Deus não muda. Ele sempre foi, é e sempre será o mesmo. Diz o apóstolo Tiago, diz Tiago capítulo 1, versículo 17, está registrado na carta de Tiago capítulo 1, versículo 17, as seguintes palavras acerca da imutabilidade de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Veja só como Deus é imutável. Continuando, onisciência. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus
e sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Somente Deus, meus irmãos, possui esse atributo, a onisciência. Esse atributo significa dizer que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu e o teu pensamento, antes mesmo de nós pensarmos. Diz o texto sagrado, está no Salmo de número 139, do verso 2 ao verso 6, diz assim, ó, Davi escreveu: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Veja as palavras tremendas de Davi acerca da onisciência de Deus. Mais um atributo, onipotência. A onipotência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus. Então, Deus é o único ser em todo o universo que tem todo o poder. O poder do homem é limitado. O poder do império das trevas é limitado. Mas Deus, ele possui todo o poder. Isto significa este atributo chamado onipotência. O próprio Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26, Jesus disse assim, ó, mas a Deus tudo é possível. Então, enquanto que muitas coisas para mim e para você é impossível, para Deus tudo, absolutamente tudo é possível. Para Deus não existe impossível, porque Ele é o Senhor nosso Deus onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Para finalizarmos a aula desta quarta-feira, onipresença. Vamos ver esse atributo então. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Devido a este atributo chamado onipresença, Deus é um único ser que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja que tremendo. Está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, eu e você podemos ir para onde quer que nós venhamos ir, onde quer que nós queremos ir, não temos como fugir do olhar do Senhor nosso Deus, porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Meus irmãos, a aula de hoje seria essa. Deus vos abençoe na pessoa bendita de Jesus. É a minha oração sobre a tua vida, sobre a tua família, nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.